Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Graças a Deus aqui está tudo bem, tudo nos conformes com a rotina do dia a dia. Nós estamos indo e faz tempo que eu não gravo aqui, né, devocional pro canal, mas eu continuo postando lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Vou deixar meu Instagram aqui. Você que já acompanha os devocionais, eu não vou deixar de postar devocional aqui, gente. Posso demorar um pouquinho a mais do que de costume, mas eu não vou deixar de postar os devocionais aqui, porque foi o que Deus me chamou pra fazer, sabe? Meu canal, ele já existia antes dos devocionais. Quando eu criei o canal, eu não tinha interesse algum em gravar devocionais, eu nunca tinha pensado nisso, mas através do Espírito Santo, ele foi me conduzindo, e é onde a gente começou a gravar, onde eu comecei a gravar os devocionais aqui. Deus, ele tem me abençoado muito, e eu acredito que ele tem abençoado muitas vidas através desses vídeos que a gente grava aqui, que é um momento que eu sento aqui com vocês, e a gente conversa junto, eu através aqui do vídeo, vocês através dos comentários, a gente conversa sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos, sobre aquilo que ele quer falar aos nossos corações, né? A gente troca conhecimentos, porque vocês também deixam aqui nos comentários coisas que até às vezes eu posso falar aqui algum nome errado, alguma coisa errada, vocês sempre me corrigem por aqui. Eu amo isso, porque a gente cria essa conexão, sabe? É falar, é sentar, sabe? Fazer um discipulado ali, um devocional, a gente conhecer mais desse amor, né? Que é esse amor assim tão real, um amor tão grande. E hoje eu vim falar de um texto. Deus, ele falou muito comigo hoje através de um vídeo que eu assisti hoje no Instagram da Adriana Santana. Eu não sei se todos conhecem aqui, ela é ex-BBB, ela já participou do Big Brother há muitos anos atrás. Deixa eu baixar um pouquinho. Há muitos anos atrás. E agora, hoje, ela é cristã, ela mora lá nos Estados Unidos. Eu amo acompanhar ela no Instagram, porque ela compartilha bastante coisas ali da palavra também. Ela faz vídeos também de devocional, e eu amo. E hoje ela fez um vídeo de um devocional e falou muito comigo, sabe? Sobre Moisés. E na verdade, quando a gente fala sobre Moisés, Deus, ele falou muito comigo de a gente entregar aquilo que a gente mais ama, sabe? De a gente entregar aquilo que nas nossas mãos parece um problema, né? Parece não, é um problema, né? E a gente entrega, a gente, como a mãe de Moisés fez, né? E às vezes nem só de problema eu tô falando da nossa vida mesmo. Assim como ela entregou a vida do filho dela, de Moisés. Nossa, gente, peraí que eu vou abrir aqui a janela que fechou, peraí. Pronto, já abri. Eu até peço desculpa pra você se tiver um barulho do ventilador, que eu liguei o ventilador bem aqui virado pra mim, porque, gente, hoje tá um calor. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro, e tá muito calor. E aí, pra não ficar o barulho lá de fora, eu fechei a janela e eu precisei ligar o ventilador. Então já me desculpa se tiver o barulho aí do ventilador. E aí a minha janela do lado de fora, ela é de madeira, ela fica fechando. E aí fica escuro, então se fechar de novo, eu vou precisar abrir de novo. Então, como eu tava falando, a mãe de Moisés, né, a Joquebede, eu acredito que a maioria de vocês que tá vendo esse vídeo já conhece a história de Moisés, né? Mas eu vou ler aqui com vocês na Bíblia. Eu vou contar só um contexto dessa história. Essa história é a mãe porque naquela época, né, o faraó mandou matar todos os meninos, todas as crianças até 2 anos de idade, se eu não me engano. Ele mandou matar. E aí Joquebede, ela tinha acabado de dar à luz a Moisés, né? E aí ela tentou esconder Moisés ali na casa dela, todas as crianças morrendo. Eles entravam nas casas, matavam as crianças, porque tinha muito hebreu, né? E aí
O faraó, o que ele pensou? Gente, todos os meninos que crescer, já tem muito hebreu. Daqui a pouco eles vão ser, o número de hebreus vão ser maior do que de egípcios. E aí eles vão se juntar para acabar com os egípcios e aí eles não vão ser mais nossos escravos. Então já sei, vão mandar matar todos os homens, porque aí eles não vão crescer, né? E aí ele conseguiria ter esse controle ali, né, do número de hebreus. E aí eles iam matando, foram matando, e aí Joquebede tinha acabado de dar a luz a Moisés, e ela tentou esconder ali Moisés na casa dela até uns 3 meses de idade, só que ele bebezinho, né, só que aí acabou que ela não conseguiu mais esconder ele. E ela temia pela vida dele, né? Então, qual que é a mãe que sabe que o filho pode morrer? Ela vai fazer de tudo pra fazer alguma coisa pra não acontecer nada, né, com o filho, pra ele não morrer. Imagina o desespero. Deus me livre, eu sou mãe, eu sei como é que é, né? Só de pensar. E assim somos nós, né? Às vezes a gente tá ali com alguma situação, ou até mesmo a nossa vida. A gente tá sem rumo, a gente tá perdido, nós estamos perdidos e não sabemos o que fazer. É igual Joquebede estava com aquela situação. Aí ela pegou e Joquebede, ela era uma mulher muito temente a Deus, né? Uma mulher muito sensível à voz de Deus. Então é muito importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus. É muito importante nós termos essa comunhão com Jesus, porque nesses momentos Ele fala com a gente, Ele nos dá direção, Ele nos dá estratégia, que foi o que aconteceu com Joquebede. Deus, Ele deu uma estratégia para Joquebede. Deus, Ele deu ali uma direção para ela fazer um cestinho ali, fazer algo que lembrasse um cestinho. E aí ela colocou Moisés dentro daquele cesto e colocou ele dentro do rio. Olha isso, gente. Fechou aqui a janela. Será que vai ficar muito escuro pra vocês? Acho que eu vou continuar o vídeo. Me perdoe se ficar muito escuro, porque senão eu vou ter que ficar parando toda hora. Mas eu acho que dá pra me enxergar. É por conta da janela, se ficar escuro. Mas não é nem pra vocês. O importante aqui não é nem eu. Se você estiver me ouvindo, esse que é o principal. O principal é você me ouvir, é você ouvir o que nós estamos falando aqui nesse devocional. Então, eu sou o de menos. Mas voltando aqui, então Deus deu a estratégia para Joquebede colocar o bebê no rio, no cesto. E aí Joquebede coloca esse bebê no cesto. Ela não sabia o que iria acontecer. Ela não sabia, gente, para onde que o rio ia direcionar o cesto. O rio, ele foi levando, imagina, o rio. Ela não sabia. Ela só confiou em Jesus. Ela colocou o bem mais precioso que ela tinha, que era a vida do filho dela. E ela poderia ter só esperado a morte chegar, mas ela teve uma ação, obviamente conduzida pelo Espírito Santo, porque ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia aonde o rio ia levar ela, né? Aonde que o rio ia ser conduzido, ela não, o bebê, mas Deus, ele sabia. Deus, ele sabia, por ele saber, porque os planos dele são mais altos do que o nosso, ele já tem a nossa vida toda esquematizada, ele sabe o que vai acontecer daqui a meio segundo. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então ela, conduzida através do Espírito Santo, ela pega Moisés, coloca ali no cesto e coloca no rio. Se você for parar pra pensar, é algo totalmente insano o que ela fez, né? Fala, gente, você colocou seu bebê no rio, é óbvio que poderia virar esse cesto, ele poderia morrer, poderia vir um bicho, sei lá, não sei. Mas ela teve... Gente, peraí. Voltei, gente. Começaram a ligar aqui. Mas ela teve um ato de fé. O ato que Joquebede teve de colocar o bem precioso dela, que era a vida do filho, no cesto e colocar no rio, foi um ato de fé. E esse rio, ele conduziu o bebê até onde estava tomando banho a filha do faraó.
E olha isso, gente. Olha o detalhe dessa história. Eu já vou ler com vocês aqui, mas eu já tô contando aqui com mais detalhes o contexto. Olha o detalhe dessa história. A filha do faraó, ela não podia ter filhos. Ela estava tentando engravidar há muito tempo. E olha onde que o cesto foi parar. Então Deus, ele conduz, ele une propósito, ele une vidas. Nada é por acaso. Tudo que acontece na minha vida e na sua tem um propósito, tem algo maior. Ele uniu a vida da Joquebede, a vida do Moisés e a vida da filha do faraó por algo a mais, um propósito a mais, que era Moisés lá na frente salvar os hebreus, levar o pessoal até a terra prometida. Mas antes disso, aí beleza, Moisés, ele foi conduzido e chegou ali perto da onde a filha do faraó estava tomando banho, e ela escutou o choro do bebê e ela foi ver o que era, e era Moisés. E detalhe, a Miriam, que era irmã de Moisés, ela estava ali junto com a mãe dela. Ela também ajudou a mãe dela a ter essa ideia de colocar no cesto. Todo o tempo ela estava ali apoiando a mãe. E aí Miriam pega esse bebê, leva ali pro faraó e fala: pai, olha esse bebê chorando, que dó, a gente não pode matar ele. Eu sempre pedi pros deuses, né, que eles acreditavam em outros deuses, eu sempre pedi pros deuses um bebê, e olha aqui, um bebê, a gente não pode matar. E aí ela consegue convencer o pai dela de não matar o bebê. E aí o bebê, ele não é morto ali, né, pelos guardas. E aí o bebê tá chorando de fome, tá ali com muita fome. E aí ela pega e fala: que isso? Tá, fecha a porta, mamãe. Alicia pegou o carregador, caiu o carregador. Levei um susto. Ela entrou, gente, no quarto que eu nem vi. E aí ela deixou cair o carregador, eu nem tinha visto. Voltando. Gente, vocês viram quantos empecilhos pra esse vídeo? Meu Deus, misericórdia. Mas, voltando. E aí, ela pega esse bebê que tá chorando. A irmã dela, não sei se é irmã, se é criada, depois a gente vai ver aqui no texto, fala pra ela: você quer que eu ache alguém, alguma mulher que esteja amamentando pra dar de mamar pra esse bebê? Ela fala: tá bom. E aí eles procuram, que acham exatamente a mãe de Moisés, que tava ali com o peito cheio de leite. Acha a mãe de Moisés e aí chama ela, pergunta pra ela se ela pode levar o menino pra casa. Olha isso. Gente, olha como que é os planos de Deus. Olha como ele é Deus. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele se atenta aos detalhes do seu coração. Ele se atenta aos detalhes da sua história. Ele se atenta aos detalhes da sua vida. Não se preocupe. Deus, ele é maravilhoso, porque ele se atentou aos detalhes. Olha como a história, ela volta para Joquebede. Joquebede põe o filho no rio, que é achado pela filha do faraó, que convence o pai, vai atrás de uma mulher, uma mãe de leite, acha Joquebede. Joquebede vai até o palácio e ela pergunta se Joquebede quer a criança, se ela pode levar a criança pra casa, e aí pra amamentar. E o detalhe, gente, ela ainda iria ser paga pra fazer isso. Ela iria ser paga pra alimentar o bebê. E ainda eles iriam deixar um guarda lá na porta pra que nada acontecesse com o bebê. Gente, olha como que Deus é perfeito. Ela iria levar o próprio filho de volta para casa em segurança, iria alimentar o seu bebê, conviver com o seu bebê, e ainda iria ser paga para isso. Olha como Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso, gente. Ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que ele une todas as pontas, ele não deixa nenhuma ponta faltando. Eu vou ler com vocês, gente, essa história tá ali no livro de Êxodo, do Novo Testamento. Vou ler a partir do versículo 3, capítulo 2, do versículo 3 ao 10, que diz assim: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino
e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Lembra que eu falei pra vocês? A Miriam, ela ficou o tempo inteiro. Voltei, gente, agora foi o armazenamento do celular que ficou cheio. Gente, misericórdia, todo impedimento já caiu por terra em nome de Jesus. Quantos impedimentos? Acho que foi umas 4 coisas que aconteceu nesse vídeo, né? Mas eu vou terminar esse vídeo e você fica aí escutando, porque Deus, ele tem uma palavra pra você. Ele tem um direcionamento por você, pra você, assim como ele me direcionou, assim como ele me instruiu. Ele já vem me instruindo, né? Há uns dias referente a isso. Hoje só foi a confirmação. Ele também quer instruir você. Então eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Então vocês lembram que eu falei pra vocês da Miriam, que ela foi acompanhando ali tudo que a mãe fez. Então ela acompanhou o cestinho pra onde que ele ia. Então ali, ó, deixa eu voltar aqui. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este menino é israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa, que foi a Miriam. Vocês entenderam? A própria irmã que viu para onde o menino estava indo, ela deu uma de boba, fingiu que não sabia de nada. Olha isso, olha isso. A própria criança teve essa sabedoria. Então não importa a sua idade, não importa se você é adolescente, se você é adulto, se você é mais velho, se você é criança, Deus, ele age no meio de todos. Basta você estar sensível à voz de Deus, que ele vai te conduzir, ele vai te instruir. Olha como Deus, ele conduz essa criança. A criança vai lá e fala para a princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher para amamentar a criança para a senhora?" Por quê? Porque ela já sabia que ela ia chamar a mãe dela. Aí a princesa respondeu: "Vá." Então a criança trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho, e pôs nele o nome de Moisés e disse: "Porque eu da água o tirei." Então, quando Moisés cresce, ela devolve ele, né? Quando ele chega ali na adolescência, eu acredito, ela devolve ele para a princesa, como foi o acordo, né? E aí tem toda a história que Moisés é o escolhido, né, para poder libertar os hebreus. Mas eu quero que você foque aqui comigo de como foi conduzido esse milagre, como que foi conduzido esse propósito, como que Joquebede agiu. Existia um rio ali, existia um rio, e ela teve aquele ato de pegar o menino na cesta e pôr no rio e somente confiar em Deus. Ela entregou. Então eu quero te chamar a sua atenção para esse vídeo, para você entregar a sua vida a Jesus de fato. Mas não entregar só em palavras. Não! Coloque no rio que é Jesus. Sabe? Essa situação que você não sabe como fazer, que parece que já está perdida, coloque no rio, entregue a Jesus e ele irá conduzir, porque ele já tem o propósito para tudo. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Como que você anda conduzindo a sua vida? Você tem colocado no rio, assim como Joquebede colocou Moisés, a vida de Moisés, ou você tentou conduzir? Você está tentando conduzir. Talvez se Joquebede tivesse tentado fazer uma outra ação, não teria tido o mesmo final.
Você entende que quando existe um propósito, tudo tá ligado. Então Deus, ele tem um propósito para tua vida. Ele tem um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. E tudo está interligado. Basta nós estarmos atentos à voz de Deus e não agir pela nossa vontade, pelas nossas circunstâncias. Mas para isso você também precisa ter ação. Para isso você também precisa ter um ato de fé. Joquebede não ficou parada esperando. Ela não orou, falou: Senhor, cuida do meu filho, salva o meu filho, e ficou lá sentada com Moisés nos braços. Não, ela agiu antes que algo pudesse acontecer. Então você precisa agir. Você precisa dar o primeiro passo. Você não pode ficar esperando, se vitimizando. Ela poderia ficar lá chorando: ai, Senhor, mas meu filho, o porquê? Não, ela teve um passo. Ela não ficou chorando, se vitimizando. Ela agiu. Ela orou e agiu. Oração. Orar / ação. Primeiro você ora, depois você se deixa ser direcionada por Deus. Ore para que Deus te direcione. Ore para que Deus faça a vontade dele. Ore para que Deus te dê entendimento. Ore para que Deus sane essa situação. Ore para que Deus tome a sua vida nas mãos dele. Ore para ser um instrumento de Deus. Ore para que tudo isso acalme, seja abafado, que tenha paz, mas tenha ação. Não ore e fique só parada. Ore e seja guiada pelo Espírito Santo, assim como Joquebede foi. Porque foi através da vida dela que veio Moisés, e através da vida de Moisés que todos os hebreus ali, eles foram conduzidos para a terra prometida. Então seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso você precisa entregar. Para isso você precisa colocar-se no rio de águas vivas, que é Deus, que é a palavra, que é a presença dele. Coloque e seja conduzido pelo Senhor, porque você pode ter certeza que o final vai ser conforme a vontade dele. E a vontade dele para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Olha essa história, gente, olha essa história de Moisés. Já existiu coisas na sua vida que você falou: meu Deus, tudo isso aconteceu porque fulano... Vou contar isso, uma pequena coisa pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas eu fiz faculdade, comecei a fazer faculdade um semestre antes de começar a pandemia. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vou resumir a história bem resumidinha. Quando eu comecei a fazer a faculdade, na minha cabeça, eu tava trabalhando num trabalho que eu não tava satisfeita, não tava gostando, tava bem infeliz. Eu trabalhava numa área administrativa. E eu não tinha faculdade, só tinha uns cursinhos ali, mas eu queria um ensino superior pra conseguir um emprego melhor. Porque lembra que eu falei? A gente precisa ter ação. Se você tá chorando, se você tá reclamando por um trabalho ruim, por algo que você não tá gostando, você precisa ter ação. Você tem que orar, pedir pra Deus abrir porta, sim. Mas você precisa se mexer e fazer sua parte. Porque tem coisas que Deus, ele não vai fazer por você. Ele faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Então eu tava orando muito pra que Deus, ele abrisse uma porta pra mim, sabe? Essa é até uma conversa que eu sempre falo com o Ninho. A gente traz à memória isso, porque é algo bem marcante que ficou pra mim. Eu sempre orava pra Deus, ele abrir uma porta de um trabalho maior, de um trabalho que eu pudesse ganhar um pouco mais, que eu tivesse mais benefícios, que eu tivesse um convênio. Enfim, eu fui falando ali como eu queria esse emprego, mas eu também corri atrás. O que eu fiz? Eu vou começar uma faculdade de recursos humanos para mim poder entrar nessa área de RH, que aí eu vou ter mais possibilidades. Porque na época eu estava trabalhando nessa área, mas eu não tinha ensino superior. Resumindo a história, aí passou um semestre, começou a pandemia, várias vezes eu tentei desistir, eu pensei em desistir, né, de concluir ele. Imagina, no meio de uma pandemia você fazendo faculdade, né, não tinha cabeça pra nada, mas consegui fazer. E aí, resumindo, hoje eu entendo que Deus, ele me instruiu, ele me direcionou pra mim fazer a faculdade, porque onde eu trabalho hoje, eu já falei aqui algumas vezes, eu trabalho no Mercado Livre, que é uma empresa que eu amo, uma empresa assim que
Meu Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho. Só que lá, pra você entrar lá, pra você trabalhar lá, você precisa ou ter um ensino superior, né, completo, ou você precisa estar cursando o ensino superior. Então, hoje eu percebo que Deus, ele me direcionou para eu fazer a faculdade, não porque era como eu achava que ia ser, porque eu ia entrar numa empresa, trabalhar na área administrativa, com a faculdade que eu tenho, cursar ali, fazer RH, trabalhar no RH. Não! Deus, ele me direcionou para uma área totalmente diferente. Porém, se eu não tivesse feito a faculdade ali naquele ano da pandemia, eu não ia conseguir entrar nesse emprego, porque foi no ano seguinte, foi 2021 que eu comecei a trabalhar no Mercado Livre. Vocês entendem mais ou menos o que eu quis dizer? Deus, às vezes, ele nos direciona para algo que você acha que é o que você tá pensando, mas não é. É para outro propósito. E você não entende ali naquele momento. Naquele momento nem eu entendi o porquê que eu tava fazendo a faculdade na pandemia. Várias vezes eu quis desistir e algo me impulsionava para não desistir, que esse algo é o Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei pra vocês que na pandemia foi onde eu comecei a me aproximar mais do Senhor? Então eu estava sensível para ouvir a voz dele, então eu fui conduzida através do Espírito Santo. Então eu trago esse vídeo, esse devocional para te trazer hoje, para você se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo, sabe? Entregue no rio, sabe? Coloque no rio. Existe um rio e esse rio, ele é Jesus, ele é a palavra, ele é a vida, ele é o Senhor. Amém? Seja conduzida por ele. Não fique tentando achar caminhos. Deixe que ele te conduza. Deixe que ele seja o motorista da sua corrida, né? Sabe ele, o Uber, quando ele tá na corrida, que ele usa o GPS? Deixe que Deus seja o seu GPS. Seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, que o vídeo já vai ficar enorme, mas é isso. A gente tem que falar o que Deus quer que a gente fale, aquilo que vem ao nosso coração. Vamos orar, feche os olhos. Vamos orar para que Deus, ele venha nos conduzir, né? Eu vou orar para que o Espírito Santo, ele venha conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos, os nossos caminhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui hoje, Senhor, orando com as minhas irmãs, com os meus irmãos, para que, assim como o Senhor fez com Joquebede, Senhor, que o Senhor conduziu ela, Pai, a ter aquela ação de colocar o seu filho no rio, sem saber o que poderia acontecer com ele. Assim nós queremos ser conduzidas pelo Senhor. Jesus, o Senhor fez justo a filha do faraó achar aquele bebê. O bebê, ele foi parar justo na casa de quem deu o decreto de morte às crianças. Então, assim que o Senhor trabalha, às vezes o Senhor vai nos levar a lugares que a gente não vai entender, que a gente vai perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos deixar ser guiadas pelo Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar nessa hora, Senhor. Pai, que todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que elas venham ser direcionadas pelo Senhor. Pai, com a mão no coração agora, nós viemos te pedir, Jesus, que a nossa vida venha ser entregue ao seu altar. Pai, nós queremos colocar a nossa vida no seu rio, Senhor. Assim como diz a canção, o louvor, existe um rio que flui do teu grande amor, águas que levam direto do trono, elas jorram direto do trono, águas que limpam, que purificam. Senhor Jesus Cristo, que a gente venha mergulhar nesse rio, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, prostradas, Senhor, aos seus pés, prostradas diante da tua grandeza, diante da tua presença, diante da tua glória. Senhor, que a gente não venha conduzir a nossa vida, mas que o Senhor venha estar, Senhor,
no barco, que o Senhor venha estar conduzindo assim como o motorista conduz o carro, que esse carro venha ser a nossa vida, o Senhor venha ser o motorista. Nós não queremos agir por nós mesmas, Senhor, nos dê estratégia no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa. Pai, nos dê discernimento para conduzir o nosso casamento, para conduzir a nossa família, para conduzir a educação dos nossos filhos. Senhor, nos ajude. Principalmente nós como mulheres, nós temos, meu Pai, esse legado, assim como diz a Bíblia, que a mulher sábia edifica a casa. Nos ajude a edificar, nos ajude a ser um instrumento em suas mãos, Pai, que a gente não venha agir por nós mesmas, que todas as vezes que a gente venha querer agir por nós mesmas, a gente venha lembrar de nos deixar ser conduzida. Nós colocamos agora a nossa vida nas suas mãos, no seu rio, Senhor. Nós queremos te pedir, meu Pai, abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente, abra o seu coração, o nosso coração, para ouvir a tua voz, Senhor. Nós te agradecemos por essa mensagem. Pai, dê força, dê coragem, dê fé para cada uma dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, que o mal não possa tocar, meu Pai, num fio de cabelo de cada uma dessas pessoas, inclusive da minha vida. Que seus anjos venham estar em redor e ao derredor da vida delas, da casa, da família, dos filhos, do trabalho, do emprego. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais um vídeo. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido direcionado por Deus, que Deus ele venha ter falado ao seu coração, que você venha ser direcionada por Ele, que você venha colocar toda a situação no rio do Senhor, que Ele venha ter tocado o teu coração e aberto a tua mente, que você venha estar cada dia mais sensível à voz do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, coloque seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Que você tenha um resto de semana ali, né? Que hoje é terça-feira, ainda tem quarta, quinta e sexta. Um resto de semana abençoado, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!